Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista, a segunda entrevista do dia. Hoje é dia 29 de janeiro, são exatamente 17 horas e 1 minuto. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou encaminhar sua pergunta na própria live na página do Jornal Diário de Suzano. Hoje a gente vai falar sobre previdência. Estamos recebendo aqui a advogada Luciana Moraes de Farias. Ela é advogada especialista em direito previdenciário. Você pode estar encaminhando suas mensagens. Chegaram antes, quando souberam que ela vinha aqui, já encaminharam algumas mensagens para a gente, que nós vamos tentar fazer as perguntas aqui no nosso tempo que a gente tem disponível. E além disso, ela é também escritora de livros. Ela trouxe dois aqui sobre auxílio acidente. Dá para pegar, Bruno, aí? E tem esse aqui que ela organizou, temas atuais da Seguridade Social. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente a senhora desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Boa tarde, Edgar. É uma satisfação estar aqui falando no Diário de Suzano sobre Previdência Social. Boa tarde a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Estamos aqui para esclarecer a reforma da Previdência, o que tem de novo. Então, estamos à disposição aí para as perguntas. Tá certo. Antes de começar a fazer as perguntas efetivas que a gente tem aqui, eu queria saber para onde que caminha a Previdência Social no Brasil, na sua opinião? O novo governo assumiu agora em janeiro. Qual que é a expectativa que os brasileiros devem ter? Sim, com esse novo governo, a proposta de alteração da Previdência Social, ela é de base, ela é bem profunda. Basicamente seria o seguinte: hoje a nossa Previdência Social é um sistema de repartição. Repartição quer dizer o quê? Todo trabalhador tem que contribuir. Querendo ou não, a gente contribui para a Previdência Social. E quando a gente fica doente, a gente chega numa idade avançada, a mulher engravida, e aí nós recebemos o benefício da Previdência Social, pago pela Previdência Social. Além da contribuição do trabalhador, paga também a empresa. Então, é o trabalhador, a empresa, o empregador, e tem a cota parte do governo também. Isso é o que temos hoje, sistema de repartição. Como que é a base, o que se quer alterar? Para o sistema de capitalização. Como que seria? Uma poupança, né? Uma poupança. Cada pessoa teria uma poupança individualizada. Só que cada pessoa teria que fazer a contribuição apenas dela. Aí não se sabe se vai ter a cota parte do empregador. Ainda a gente não tem esse projeto, só se fala do sistema de capitalização. Qual a preocupação, Edgar? Hoje, para custear uma aposentadoria, a gente tem 3 contribuições, então: empregado, empregador e governo, para a gente ter a aposentadoria que nós temos hoje. E tendo apenas a contribuição do empregado, do trabalhador ou trabalhador e empresa, o valor dessa aposentadoria vai diminuir. E uma outra situação: esse sistema de hoje, ele abarca não apenas a aposentadoria, mas benefícios, auxílio doença, outros benefícios que não apenas a aposentadoria por invalidez. Quando se fala de seguro, para se cobrir um auxílio doença, uma incapacidade, vai ficar muito oneroso para o trabalhador. Ou seja, qual vai ser a repercussão disso? A extinção de benefícios por incapacidade. A pessoa só vai receber uma proteção quando conseguir contribuir os seus 30 anos, ou o tempo que for determinado. Então, isso é muito preocupante. Esse sistema de capitalização vem do lado do trabalhador. É perda de direitos. Sim, sim. Muita gente pergunta se é melhor a pessoa ser, no caso do autônomo, ele fazer o recolhimento ele próprio. O que é melhor? Ele sendo autônomo fazer o recolhimento ele próprio, ou ele sendo registrado deixar isso para a empresa? Tem alguma diferença disso? Sim. Tem diferença, lógico, mas o que seria melhor? Então, hoje, essa não há possibilidade de se escolher ser autônomo, porque assim, todo trabalhador é segurado obrigatório. Então, quem é empregado já vai ser descontado do nosso olerite uma porcentagem de 8 a 11% que vai para a Previdência Social, mais a cota parte da empresa, que é 20%. O autônomo, que é chamado contribuinte individual, ele também é segurado obrigatório. Então,
Aquela pessoa que trabalha prestando serviço para pessoa física ou para pessoa jurídica, ele tem que fazer também os recolhimentos para a Previdência Social. Então, ele é segurado obrigatório, não tem como fazer essa escolha. Mas, na proteção, empregado e o autônomo têm os mesmos direitos. Os mesmos direitos que o empregado tem, o autônomo tem. E também aquela pessoa que não trabalha. É importante falar da pessoa, a dona de casa que está nos ouvindo, aquela pessoa que está desempregada, né? Aquela pessoa, o estudante que não trabalha formalmente. E aí essa pessoa ela pode contribuir também como segurado facultativo. O segurado facultativo, ele tem os mesmos benefícios que o empregado, que o contribuinte individual. Ele recebe um carnê, é isso? E vai pagando? Isso, vai pagando aquele carnezinho laranja, que também chama Guia da Previdência Social, hoje que dá para pagar até pelo Internet Banking. Hoje tá. Então, ele vai pagar sua contribuição mensalmente e vai ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Em relação à desaposentadoria, é claro que a gente não sabe ainda como que vai ficar a reforma da Previdência, mas como que você está vendo isso? Vai ficar mais difícil ou não? Vai ser possível ou não a desaposentadoria? Desaposentadoria. Então, a gente tem a aposentadoria. O que seria desaposentadoria? Uma vez aposentado, é possível perder a aposentadoria? Aposentadorias, a única aposentadoria que não é definitiva, que é possível uma pessoa aposentada perder, é a aposentadoria por invalidez. Então, uma vez que a pessoa é aposentada por invalidez, ela não tem aquele benefício garantido para o resto da vida. Ele é permanente. Isso quer dizer que só vai continuar recebendo aposentadoria se permanecer incapacitado. E aí eu quero já entrar numa alteração que teve 18 de janeiro nesse ponto. É que eu ia perguntar para você que é a medida provisória 871, 18 de janeiro, né? Isso mesmo. E ela trouxe alguma coisa nesse sentido, que seria o pente fino, e dentro do pente fino está a aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade, mas o que mudou indo ao encontro de falar da desaposentadoria? Quem é aposentado por invalidez ou recebe auxílio-doença, já tinha um pente fino do governo anterior, que era para quem estava no benefício há mais de 2 anos. Agora diminuiu para 6 meses. Ou seja, primeira dica aqui, quem tem até 60 anos e está recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de 6 meses e não tem uma data para passar numa perícia, vai ser chamado por esse pente fino. Então, qual que é a dica? Já vai documentando. Passou no médico? Pede o atestado médico. Tenha o prontuário médico em mãos, porque quando for chamado é rápido, não vai dar tempo. Muitas vezes a pessoa tem o seu benefício negado porque não consegue passar no sistema do SUS para conseguir uma consulta médica, e nisso vai na perícia sem a documentação. Então, o que é importante? Já ir documentando para, se for chamado, para quando for chamado nesse pente fino, você já está documentado na parte médica. Você falou que não é definitiva a aposentadoria por invalidez, mas a pessoa que tem essa aposentadoria, ela pode transformar isso para uma aposentadoria por idade, por exemplo, ou não? Não existe isso? Ótima pergunta, Edgar. Porque o que está acontecendo? Nesse pente fino, muitas pessoas que estavam aposentadas por invalidez ou mesmo recebendo auxílio-doença têm os seus benefícios cessados. A gente chegou ao número de 80% das pessoas que estavam em benefício ter o seu benefício cessado. É muita gente. Então, o que é possível? Esse tempo que a pessoa recebeu de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se a pessoa contar esse tempo para uma futura aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, o que a pessoa tem que fazer? Então, se é o caso da pessoa que estava recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se ela estava com um contrato de trabalho em aberto, esse tempo vai ser contado para a aposentadoria futura. Ou ainda, se esse auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez for de causa acidentária, também será contado para uma futura aposentadoria. Mas se não é nenhum desses casos e a pessoa estava recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o que ela tem que fazer? Após a cessação
do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela tem que voltar a contribuir à Previdência Social. Se ela não é um autônomo, um contribuinte individual, ou não estava com um contrato em aberto, não consegue uma recolocação, o que tem que fazer? Pagar ao menos uma contribuição como segurado facultativo. Carnezinho laranja, guia da GPS, paga uma contribuição e aí ela recupera, ela tem esse período que recebeu de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para contar para uma aposentadoria por idade. E aí, se ela já tiver na idade, homem 65 anos de idade, a mulher 60 anos, conta esse período de benefício por incapacidade para se aposentar. Como que fica o empregado que trabalha e o empregador não recolhe o INSS, ele vai tentar buscar pleitear sua aposentadoria e descobre que não tem aquele depósito. Isso, ele não pode ser prejudicado dessa maneira, mas hoje em dia a gente vê vários casos assim. Isso acontece. Então, casos que o trabalhador é registrado, devidamente registrado, está na carteira de trabalho, e aí ele adoece e vai pedir o seu benefício na Previdência Social quando tem a surpresa que não teve os recolhimentos do empregador. Então, primeira coisa, já uma dica para vocês. Hoje é possível você verificar se o empregador está recolhendo ou não. Então, uma dica aqui é você baixar no seu celular ou ter acesso pela internet na página da Previdência Social, na parte Meu INSS, onde você consegue cadastrar uma senha e ter acesso a todas as contribuições, não só do último trabalho, mas de toda a sua vida. E aí você já consegue ver, se não tiver uma empresa que você trabalhou pela internet, com seus dados, você consegue cadastrar uma senha e ter acesso a tudo isso. E é legal que o quê? Você já vai ver, se tiver alguma empresa que você trabalhou e não está ali, já tem que arrumar esse cadastro, porque na hora de se aposentar vai ter problema. Agora, nesse caso específico, o empregado realmente ele não pode ser prejudicado pelo não recolhimento das contribuições do empregador. Então, há um princípio da automaticidade das prestações na Constituição que garante esse direito ao empregado. O INSS tem o dever de fiscalizar o empregador para fazer os recolhimentos. Então, ele não... Mas aí ele tem que entrar com uma ação, né? Não tem jeito aí, nesse caso. Não, nesse caso... ele veja que ele confirme que não tem o depósito lá. Então, se ele tem a carteira de trabalho registrada, ele deve conseguir o benefício. Nesses casos, não é necessário entrar com ação judicial. Como que você está vendo essa discussão em torno da idade da aposentadoria? Você acha que pode prejudicar o trabalhador ou não? E aí eu já emendo outra pergunta. A partir de que idade... A partir de quando que a pessoa pode pedir uma aposentadoria? Muitas pessoas dizem que é um ano antes de completar aquele limite de idade. Existe isso ou não? Certo, então. A pessoa pode pedir o seu benefício assim que completar os requisitos. Então, por exemplo, hoje o homem é 65 anos de idade, 60 anos para a mulher e precisa de 15 anos de contribuição. Isso é aposentadoria por idade. Essa pessoa só poderá pedir o seu benefício quando tiver os requisitos completos. Isso é o direito adquirido. Então, mesmo que venha uma reforma, mesmo que venha uma alteração, deve ser respeitado o direito adquirido. Agora, o que vai acontecer é aquela pessoa que está faltando um pouquinho para chegar lá. Ainda não completou os requisitos e vem uma alteração. Aí é a expectativa de direito. Eu ainda não completei os meus requisitos. Aí essa pessoa vai entrar na nova regra. Porque vai valer o que tiver numa alteração. E nesse caso... A legislação previdenciária, ela traz normas de transição, que é justamente para aquela pessoa não ser... Eu vou completar aniversário amanhã e as regras alteram. Não vai precisar pegar a regra nova. Abre-se um prazo de transição para uma situação intermediária. Não se sabe como vai ficar, porque a gente está falando de um projeto que ainda não foi apresentado. Está em discussão. Está em discussão. Mas assim, hoje a gente tem diversos tipos de aposentadoria. Falei da aposentadoria por idade. A gente não pode esquecer da aposentadoria por tempo de contribuição que não tem idade mínima.
35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Importante também a aposentadoria especial, aquelas pessoas que trabalham em ambientes prejudiciais à saúde, com ruído, com calor, com eletricidade, os bombeiros, que hoje muito está se falando dos bombeiros. Categoria especial, então tem direito à aposentadoria especial insalubre, com né? 15, 20 ou 25 anos, dependendo do setor onde trabalha. E ainda a aposentadoria do deficiente também, que a pessoa pode trabalhar, mas tem uma deficiência. Também diminui o tempo de contribuição para ela. Então, hoje tem vários tipos de aposentadoria. No projeto que se apresentou no governo anterior, ia ter apenas um tipo de aposentadoria. Então, agora a gente não sabe como que vai ficar. Se vai utilizar aquele projeto, se vai ser apresentado outro. Algumas pessoas, assim, perguntaram também do auxílio reclusão, né? Existe uma lenda aí, algumas críticas sobre o auxílio reclusão, de quem trabalhou, foi preso e depois criticam-se que a família depois tem esse benefício. Como que funciona? Tem alguma mudança já nessa medida provisória ou não? Certo. Tem. Ótimo, Edgar, porque tem. O auxílio reclusão foi um dos benefícios que está nessa medida provisória 871 de 18 de janeiro. Está valendo, essa medida provisória já está valendo para situações que ocorrerem a partir de 18 de janeiro de 2019. Para o auxílio reclusão, o que vai ser necessário agora? Que o preso, então agora é só regime fechado, que ele tenha trabalhado no mínimo 24 meses. E aí quem vai ter direito são os dependentes desse preso, desse trabalhador, desse contribuinte. Então, necessariamente, essa pessoa que foi presa, ela tinha que não só estar trabalhando, mas ter trabalhado no mínimo 24 meses contribuindo. E também o valor do e também, justamente, a questão da baixa renda também, que está em torno de R$ 1.230. Então, além de ter contribuído, tem a baixa renda e quem vai ter direito são os filhos e o cônjuge ou companheiro dessa pessoa, não ele. Hoje no Brasil, como que está a situação assim? Você acha que é moroso ainda para se liberar uma aposentadoria? Quanto tempo demora, mais ou menos? Eu dou entrada hoje, por exemplo. E aí, quanto tempo eu tenho que esperar? São anos? Certo. Depende do tipo de aposentadoria e depende de como está a documentação desse trabalhador. Por isso, assim, antes de pedir aposentadoria, deixa tudo certinho, a documentação, já veja lá no meu INSS, lá no sistema, como que está a sua situação. Não deixa para ver apenas na hora de pedir aposentadoria, porque isso é o que faz atrasar. Então, algumas aposentadorias, como a aposentadoria por idade, Edgar, hoje o pedido é feito pela internet. Se a documentação estiver toda certinha, se o cadastro da pessoa estiver toda certinha no INSS, já é concedido automaticamente. Agora, outras aposentadorias, como a aposentadoria especial, onde tem que fazer a prova do ruído, a prova do ambiente prejudicial à saúde, aí precisa de um documento que chama PPP. E aí, o que passa? Vai ter que passar por uma análise do perito. Aí, isso faz com que demora a situação. E aí, a pessoa não junta um documento, vai pedir para se juntar esse documento. Isso faz com amorosidade. Então, assim, a gente não tem um prazo... Tem um prazo que tem que ser analisado até 30 dias. Se não for, a pessoa pode entrar judicialmente pedindo esse benefício. Então, mas esse prazo de 30 dias, ele não é respeitado para análise do benefício. Tem casos que demora realmente, a gente tem processos que demoram às vezes 6 anos administrativo aqui em São Paulo, aqui na nossa região. Então, tem casos que é muito demorado. Eu queria entrar no assunto de empregada doméstica. A empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego, isso? Como que funciona ou não? Então, com as alterações, com a obrigatoriedade do FGTS, ela passa a ter, sim, o direito. A ter, né? E sim. Como que funciona? É a mesma coisa de um outro trabalhador? Sim, saiu a MP das domésticas, né, que equiparou vários direitos da empregada doméstica com os empregados urbanos. Entre eles o direito do FGTS, seguro-desemprego, benefícios acidentários, que a empregada doméstica também não tinha, e equiparou o segurado urbano. Então, ficaram os mesmos requisitos.
Eu sei que está em discussão ainda a reforma da Previdência, mas que só a sua opinião, né? Disse muito que existe um rombo, um déficit gigantesco na Previdência e essa discussão é eterna, né? Uns falam que sim, outros que não. O Senado Federal na CPI do ano passado disse que não tinha o déficit. Qual que é a sua opinião? 200 bilhões. Então isso daí é uma questão que fica, o economista diz que sim, a CPI da Previdência que se levantou os números, então é importante o quê? Eu junto com o Instituto dos Advogados Previdenciários, o IAP, nós estivemos junto nessa CPI da Previdência. Então, a gente vem trabalhando nessa questão da reforma da Previdência desde 2016, de perto. Então, assim, vejam a CPI da Previdência. É muito fácil falar tem ou não tem. Vamos ver o documento oficial. Importante discutir a questão social também, então, né? Então, nessa CPI da Previdência, onde se abriu... Porque uma questão que tem muita discussão é assim. Porque a Previdência, ela faz parte de algo maior que a Seguridade. Na Seguridade faz parte a saúde, a assistência social e a Previdência. A saúde e a assistência social não é contributiva. Para a gente ter direito ao SUS ou a benefícios assistenciais, as pessoas não têm que contribuir, só a Previdência. Então, está num caixa maior. Então, se falar em rombo da Seguridade, é diferente de falar em déficit da Seguridade, é diferente de falar em déficit da Previdência. Então, é importante... Vamos ver os números, vamos ver a CPI da Previdência, tem tudo lá. E a gente tem que não há déficit. Agora, o que é importante? Porque, assim, é difícil a gente falar isso em todos os lugares falando que se não fizer a reforma, se quebra. Agora, e cadê a cobrança dos devedores? Está muito se falando de tirar os direitos sociais, colocando os direitos sociais em segundo plano. E cadê a preocupação em cobrar quem está devendo? Porque está faltando dinheiro no caixa, sim. Mas por falta do repasse do governo para aquele caixa. Do repasse das empresas, dos maiores devedores para a Previdência Social. Então, tem que ter essa preocupação da cobrança, essa preocupação econômica em cobrar e não apenas tirar direitos sociais. Então, essa é a minha preocupação. Pôr os direitos sociais em primeiro plano. Ou ao menos ao lado da questão econômica. E não apenas tiro direitos sociais, tenho que tirar benefícios, diminuir benefícios para conter o suposto rombo. Vamos colocar o dinheiro que deveria estar lá. A desvinculação das receitas da União, como que você vê isso aí? Você acha que prejudica ou não? Então, Edgar, essa desvinculação das receitas da União é a DRU. O que é essa DRU, Edgar? É uma possibilidade que o governo tem de tirar desse caixa que a gente está falando, que eles estão falando que não tem dinheiro, tirar desse caixa, antes era 20%, eu poderia tirar 20% desse caixa e usar para outros fins, outros fins. E aí... Durante tudo isso, de 2016 para cá, se falando de rombo, de reforma, o que aconteceu? Aumentou a autorização de tirar esse dinheiro de 20% para 30%. Então, se já não tem dinheiro, se a gente tem que diminuir benefício, por que aumentou essa desvinculação, a DRU, a desvinculação das receitas da União, de 20% para 30%? Então, volta o dinheiro que é da Seguridade para o nosso caixa. Então, é tudo isso que, assim, não se fala, só se fala de cortar benefícios sociais. Tá certo. Doutora, estamos encerrando a entrevista. Eu queria agradecer, né, primeiramente, por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o internauta que está nos acompanhando sobre esse assunto e para a pessoa que está se preparando aí para se aposentar, quais são as principais orientações que a senhora deixaria? Certo, primeira coisa, assim, porque a gente vê até um certo desespero das pessoas, realmente, eu vou perder minha aposentadoria. Então, primeira coisa, calma. E aí, se documentar. Eu vou jogar tudo, eu ouço isso, eu vou jogar tudo isso fora, esses carnês, porque eu não vou. Não jogue nada fora, deixa tudo certinho, deixa numa pasta, todas as documentações referentes ao seu trabalho, a sua incapacidade, deixa tudo certinho.
Se trabalha em ambiente prejudicial à saúde, vá buscar seu PPP, vai deixando tudo documentado. Outra coisa que mudou também, não vai dar tempo da gente falar, mas rapidamente, trabalhador rural também tem direito. Então, assim, às vezes não se completa aquele tempo com trabalho urbano, mas ele trabalhou rural, ele trabalhou em uma empresa e não foi registrado. Tudo isso, ele regularizando essa situação na vida laborativa dele, ele consegue atingir o tempo para se aposentar. Isso é o que a gente fala, o planejamento previdenciário. Então, o quanto antes a pessoa for atrás, ela for buscar informações, ela não vai ser tão prejudicada com futuras mudanças na aposentadoria. Então, isso que é importante. Ao invés de se desesperar, calma, vamos ver o que aconteceu daqui para trás e regularizar isso. Então, essa é a dica que eu dei. Calma e vamos ver a sua situação. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Espero que volte depois que, quem sabe, se aprove aí a reforma, volte para comentar. Estou às ordens, Edgar. Muito obrigada. É um tema assim, muito importante para a população no geral. Então, agradeço e estou às ordens. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. Apresentação de Edgar Leite e as imagens de Bruna Nascimento. Até o próximo vídeo.